Olá, aqui estamos nós com a temporada de 2017 do Bar do Vaz. E para começar essa nova temporada, nada mais especial do que ter aqui o senador Jorge Viana, o homem que nacionalmente evitou que a crise se expandisse mais, que o país ficasse mais ingovernável do que já está, abdicando do direito até de presidir o Senado, uma casa tão importante para esse país. Tudo bem, senador? Bom ano para você e boa temporada em 2017, Alberto. Muito obrigado. Você passou o recesso aqui, né? Já esteve visitando muitos municípios. O que é que você ouviu aí pelas suas andanças pelo interior? Eu acho que no Brasil, em qualquer lugar, hoje a gente vive uma incerteza. Uma incerteza com a democracia, uma incerteza com a economia, uma incerteza com a violência. Tem que ser sincero, os tempos não são bons. Nós vivemos tempos muito bons para trás, sinceramente aqui, com todo respeito a quem discorda, mas na época do Lula a gente teve prosperidade, as coisas acontecendo, mesmo no primeiro mandato da presidente Dilma, depois entramos numa crise que a gente só tem uma certeza, está atingindo a todo mundo, mas especialmente o pessoal mais pobre, né? A juventude. E o interior, você ouve também isso já com a descrença com os novos prefeitos por conta desse desgaste político? A crise, ela ganha cara, feição, suas rugas, quando a gente vai para o interior, quando a gente vai para os municípios. É aqui que ela ganha, não é lá em Brasília, né? E hoje os prefeitos estão assumindo numa incerteza danada, porque teve esse dinheiro da repatriação, que até algumas prefeituras ficaram brigando e disputando, porque teve uma última parcela, caiu no último dia dos prefeitos, e os que saíram queriam gastar, e os que entraram não queriam gastar. Isso é fato. É fato. Mas esse dinheiro não existia. Foi um projeto que a presidente Dilma apresentou, nós aprovamos. No fundo, também, esse dinheiro aí é um dinheiro de uma roubalheira que tinha no Brasil. Nossa, de bilhões. Lá fora. E houve a repatriação desse dinheiro. Porque outros países já fizeram esse negócio de repatriação. Nós votamos, mas vamos ser extremamente sinceros nisso. Países quando tinham guerra civil, tinha alguma coisa, famílias, empresas iam embora, certo, com medo. E aí depois, quando voltava a democracia, tinha que ter repatriação, trazer dinheiro. No Brasil não teve nada disso. Nunca teve. Teve gente que montou bilhões lá fora e agora nós aprovamos uma lei, eles trouxeram e salvou governos e prefeitura. O senhor esteve no Alto Acre, visitando os prefeitos daquela área, e também esteve ali pelo Purus e até o Juruá? Não. O Juruá eu vou mais à frente. Eu estou visitando aqui essa região do Alto e Baixo Acre, primeiro. Tive primeiro com o prefeito da capital, Marcos Alexandre, né? Mas fui a Chapuri, Brasileia, Pitaciolândia, Capixaba, senador Guiomar, que é o nosso Quinari. Agora uma outra temporada aqui indo a Crelândia, Plácido de Castro, que essa semana eu vou estar indo, Porto Acre, Bujari. E aí semana que vem volto para Brasília. Hoje eu tive uma reunião com o prefeito Marcos Alexandre, é feriado, mas eu estava. Tive também com o Emilson, por conta dessa questão de segurança, me inteirar, me colocar à disposição para tentar ajudar, porque todo mundo vive apavorado, não é no Acre, não é no Brasil. Senador, como é que está essa questão da violência, principalmente aqui? O que é que o secretário lhe relatou? É uma situação que dá para controlar, está incontrolável, dá para a gente arrumar um jeito? Como é que está? O que é que ele lhe disse? Primeiro, nós temos que, tem que agir como cidadão. Eu estou aqui, né, sendo entrevistado contigo na abertura desse programa que é bem direto em 2017. Eu sou morador de Rio Branco, sou morador do Acre, sou um brasileiro igual a todo mundo. E sinto as coisas na casa dos meus pais, fico preocupado com família, com os amigos, com todo mundo. E conversando com as pessoas que Isso anda muito, gasto, né? Ando muito, gasto tempo. As pessoas ficam com medo. Medo do noticiário que estão vendo. Então, sabe, esse negócio, 60 corpos decapitados ali no Amazonas, 30 mortes num único dia em Belém, 20 e poucas decapitações também lá em Roraima, 8 dias de rebelião no Rio Grande do Norte. Quase 40 mortes aqui no Acre. Encontrando corpos aqui no Acre. Aí vamos para cá. Né? O ano nem começou, essa quantidade de mortes que tivemos, os corpos sendo encontrados, como a gente já teve lá atrás. Graças a Deus a gente enfrentou e venceu. O que fazer diante disso? Eu acho que quem ocupa algum cargo tem que ajudar a força de segurança. O governador Tião Viana está vendo, está preocupado, montou um plano com o secretário de segurança, tem aí a Polícia Civil, Polícia Militar se juntando. Eu confesso a você que fiquei bastante confiante na conversa com o secretário Emilson. Ele é um bom profissional, me ajudou o governador Binho, está ajudando o Tião, mas tem que ter uma ação do Estado muito forte. É válida essa presença do Exército? Não, agora estão falando do Exército dentro de penitenciária, que o governo federal está pensando,
olha, tem problemas, mas nós chegamos num ponto, imagina, o que você vai fazer numa penitenciária que duas facções estão se matando e tem gente que fica achando que pode ser uma coisa boa, bandido matar bandido. Olha, gente, crime organizado é assim. Depois que eles se resolverem entre eles, vão matar quem não tem nada a ver com isso. Então, isso não funciona em nenhuma situação. Eu, sinceramente, acho que aqui no Acre, nós já soubemos o que era viver com crime organizado depois de um período de paz. Nós não podemos ter dúvida de que as forças do Estado vão vencer. Para isso tem que ter um pouco mais de confiança, mas eu falei muito com o secretário também tem que falar bem desse plano que ele vai executar, que ele está executando, juntaram recursos, estão fazendo investimentos. Senador, e falta eu acho que a partir de viatura, março, falta estrutura, falta muita coisa, não falta? Não, está faltando, mas aí eles garantiram, o governador garantiu com o secretário, estão chegando viaturas novas, estão chegando um preparo maior e eles vão pôr a polícia mais permanentemente junto à sociedade. Eu não tenho dúvida que se tiver uma ação das forças de segurança, se tiver um apoiamento da gente, a gente tem que ter um caminho só, não tem dois caminhos. A população tem que colaborar também. Colaborar, mas assim, tem que ser só um caminho, não tem dois. As autoridades, as forças de segurança têm que vencer. Esse é um jogo que não dá, é uma guerra que não dá pra gente pensar em derrota. Mas também tem que botar a culpa no próprio Congresso. Eu sou senador, sou vice-presidente do Congresso. O nosso Código Penal é da década de 40 e a gente não vota. Porque tem briga lá, porque é alguém que não quer discutir crime de gênero, aí por causa da religião, um evangélico, outro é católico, aí não pode ter isso. Gente, a lei, o Código Penal brasileiro é de 1940. Para uma pessoa ficar presa 10 anos no Brasil, tem que matar 4. Meu Deus. Estou falando uma coisa muito séria. Aí você não pode hoje, se a pessoa fizer, as leis são tão absurdas nessa área de segurança, se a pessoa causar alguma ação violenta contra um cachorro, um animal, e eu não estou querendo que faça nenhum tipo de ação contra o animal não, e fizer contra uma criança, a pena para quem fizer contra um animal é maior do que quem fizer uma criança. Tá errado isso, gente. É verdade. Não temos que ter nenhuma violência com os animais, não. Mas não é possível que uma violência contra uma criança a pena seja mais branda do que contra um animal. Então, essa é uma lei da década de 40, uma coxa de retalho, e o Brasil, os países que venceram a criminalidade, os países que venceram o Brasil hoje é que tem o maior número de presos, mas isso não significa que o Brasil está fazendo certo, porque tem gente que é preso hoje e é solto amanhã, não funciona, mistura um preso perigoso com uma pessoa que cometeu deixou de pagar uma pensão. Cometeu uma falha que qualquer um de nós comete. Qual é a família que não tem alguém que cometeu alguma falha na vida? Você mistura os dois, aí você vira uma indústria de crime. E o risco para aquela pessoa que está presa, né? Então, eu sinceramente acho que a gente precisa de leis duras também, principalmente contra crime contra a vida. O pessoal mata a gente uns aos outros como se fosse uma banalidade e não venham dizer que... porque tem países pobres, tá aqui a Bolívia, é mais pobre que a gente. Setores do Peru muito pobres, a criminalidade lá é 10 vezes menor do que aqui. Gente, tem coisa que nós temos que fazer na nossa sociedade também. Nossa sociedade é uma sociedade embrutecida. O senhor falou agora há pouco que é vice-presidente do Senado, e todo acreano sabe disso, e me remeteu aqui a uma ideia. Como foram aquelas 72 horas que o senhor estava para assumir a presidência do Senado por conta de uma decisão do STF que queria afastar, que chegou a afastar o presidente Renan Calheiros? Foram momentos mais difíceis, talvez, da minha vida, sabe? Daria para escrever pelo menos um capítulo de um livro. Mas, primeiro, ali eu tomei uma decisão. Eu não podia tentar fazer com eles o que eles fizeram conosco, com a democracia. Agir como Michel Temer fez com a Dilma, como a situação lá do Maranhão, lá do vice-presidente da Câmara. Era uma liminar de um ministro, tem que respeitar, ministro supremo não é pouca coisa, mas era uma liminar, não tinha decisão do pleno, tirando um chefe de poder. Eu sei que teve gente do PT que ficou em dúvida, me questionou, teve gente que achando que era uma coisa ou outra, não tem nada disso, gente. É que eu tinha uma conclusão, esse negócio aqui não dura, é 2, 3 dias, aí eu vou cumprir um papel quando faltava uma semana pra gente terminar o trabalho no Senado. Eu fui eleito para ser vice, não fui para tomar o lugar do outro lá na presidência. Então, eu fui lá no Supremo buscar a opinião deles. O senhor foi lá, fui lá, né? Reuni 5 ministros com a presidente Carmen Lúcia. Eu fui lá, porque graças a Deus sou respeitado pelo trabalho que eu fiz no governo. Quando vinha essa ideia de assumir, o senhor pensava em quê? Que a crise podia se alastrar mais, que o senhor podia ajudar a contornar essa crise, a melhorar o Brasil? Eles estavam votando lá a agenda deles. Quer dizer, eu com 12 votos, que era o que eu tinha na bancada nossa, chegava a 14 mais ou menos, eu ia
fazer uma ação contra, porque eu sou contra aquela PEC 55, sou contra aquela agenda dele. Mas só para piorar, só por uma birra, uma vitória de pirro, ficar 2 dias presidente, seria uma irresponsabilidade. É claro que se a gente analisasse direitinho a Constituição, ia ver que uma liminar não pode tirar o chefe de um outro poder. Sim. Tinha que ter uma decisão do Pleno. O que é que aconteceu? 3 dias depois, veio a decisão do Pleno e recolocou o Renan na presidência. Então, graças a Deus, que eu não fui tomado por aquele negócio de querer ser presidente do Senado por um dia, ou 2 dias, ou uma semana, e querer ser salvador da pátria. Depois que aconteceu, eu fui muito elogiado por eles, pela minha lealdade com a Constituição, mas fui também melhor compreendido pelo pessoal do meu lado, que viu que eu estava certo em não querer ali em 24 horas querer virar um salvador da pátria de algo que é muito sério. Que houve no Brasil. A gente está vivendo um clima que cabe uma eleição direta, na sua opinião? Ou a gente tem que esperar passar essa crise? Olha, a gente vai suportar isso? Eu vou falar algo aqui no teu programa que pode chocar alguém. Eu acho difícil esse governo chegar até o final do ano, o governo do Brasil. Então a crise vai piorar muito. A decisão do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, sobre a chapa Dilma e Temer, e eu acho que se fosse isso, desde o começo eu defendi essa tese. Se teve crime na eleição de 2014, na eleição da Dilma Temer, na chapa Dilma Temer, foi na chapa. Então, que se tivesse uma nova eleição, que a decisão seja da população, aí tem o risco de uma eleição indireta. Então, eu acho difícil esse governo, tendo em vista o processo no TSE, chegar até o final do ano. O Brasil, ou seja, vai viver uma crise maior ainda. Eu acho que a solução para o Brasil, para enfrentar essa crise do impeachment, do pós-impeachment, é termos eleições. Mas vai ter que mexer a Constituição. O Brasil precisa de um pacto, de um acordo, de um entendimento, onde a democracia é que nos conduza. Porque senão entra um governo sem autoridade. Você veja o governo mais impopular da história do Brasil hoje é o Temer. O problema é que o pessoal que foi contra o PT, que apoia o Temer, está todo contido, está quieto. Mas se esse pessoal resolver ir para a rua e se manifestar... Ainda tem as declarações que vão vir por aí, né? E isso tudo afeta todo mundo, porque aí vamos separar 2 coisas, Roberto. O sistema político brasileiro estava contaminado. Todos nós que temos partidos, aí não é que quiseram jogar pedra só no PT, mas o PSDB fez igual, o PMDB começou a aparecer agora os outros também. O PMDB era o coordenador, o PP... Partido Progressista, o mais organizado dele nesses esquemas de financiamento de campanha. Todos nós tínhamos que sair pedindo dinheiro para as pessoas. Agora, tinha gente que montou esquema antes, durante e depois das eleições, cobrando propina, pedindo favores, vendendo chantageando, vendendo apoio. Isso é outra coisa. Mas o sistema político, de qualquer jeito, de financiamento de campanha, para mim, faliu. E não escapa nenhum partido. Todo mundo tem contas a acertar. E gente ruim tem todo partido, né? Não, mas aí o que eu digo é todo mundo, de algum jeito que esteve na política, tem ou explicação a dar ou conta a dar. Uma coisa é você pedir ajuda para as campanhas. Outra coisa é a gente meter a mão em dinheiro e depois se locupletar, ficar rico. O Brasil precisa resolver isso, porque se nós seguimos com 30 partidos, não tem solução para governar, ninguém consegue governar. Nem o Marcos Alexandre aqui, nem o Tião, nem o presidente, porque quem é que governa com 20 partidos, gente? Aí tem que atender 20 partidos. Então o Brasil tem que fazer uma reforma, por mim tinha que ter uma constituinte exclusiva, fazer uma reforma política. Aqueles que forem para a constituinte se elegem para fazer a reforma política e depois não pode ser candidato a nada. Para fazer uma coisa isenta, uma regra firme, que traga de volta respeito aos partidos, respeito ao resultado das urnas e moral para quem ganhar o governo, poder tomar as medidas que o Brasil precisa, que algumas são duras mesmo. Agora, senador, quando a gente acha que as coisas estão mais ou menos normal, que está no recesso de tudo mais ou menos na calmaria, vem aquele acidente inesperado do ministro Teori Zavascki, né? Não me fale. Como é que o senhor reagiu? Eu tive com ele um pouco mais de um mês atrás, lá no Supremo, com a Carmen Lúcia, discutindo a crise no Senado. Ele nos ajudou, ele me ajudou. Sabe? Era um juiz daqueles que a gente estava depositando fé pela responsabilidade que ele tinha. Duro, né? De ser isento, técnico, não gosta de aparecer, como eu acho que tem que ser as pessoas que trabalham no judiciário, tem que falar pelos autos, tem que ter o respeito de todos nós. Para mim, as autoridades policiais e também do judiciário é isso, quem vive do que fala, o pessoal do parlamento, que é o nosso caso, ou quem se candidata que vem das urnas. E foi uma tragédia essa morte do ministro Teori. Eu fiz uma nota sendo solidário com a família e tudo. Agora, o Brasil não podia começar de maneira pior do ponto de vista político e nessa crise, o ano de 2007, que do jeito que começou, com a morte. Eu não sou dessa coisa que acha que tem conspiração, não, porque os maiores beneficiários é quem estaria
no governo, como é que fica? Fica um joguete disso, eu acho que é muito sério, tem que respeitar a família. E outra, talvez fazer uma investigação, e eu discordo dessa ideia de botar em sigilo. Certo. Hoje eu vi que um juiz botou em sigilo as investigações. Eu acho que tem que ter transparência nessa investigação do acidente, para não ter dúvida nenhuma, porque a sociedade fica assim, as pessoas ficam... Em quem acreditar? É melhor ser bem transparente, confiar que a Polícia Federal, que o setor de segurança vão fazer um aclaramento desse acidente, para não ter nenhuma dúvida. Agora eu queria tratar com o senhor de um assunto que, quando aconteceu, o senhor foi aos jornais, na mídia toda, e deu declaração muito forte, dizendo que aquela Operação G7 que prendeu 15 pessoas, o senhor considerando tipo uma armação. Por que naquele momento o senhor detectou de que aquela operação não era uma operação verdadeira para defender o patrimônio público e sim pessoas? Porque aí, no caso, eu conhecia profundamente a maior parte das pessoas que estavam envolvidas. Eu trabalhei com boa parte delas. Agora tem outra coisa também. O sistema que estavam falando da Cidade do Povo, sim. a Cidade do Povo, não tem licitação ali. Ali as empresas se credenciam junto à Caixa Econômica para fazer casa. Não tem licitação. Eu acho que ali, com todo o respeito às autoridades, que tem que ter o respeito de todo mundo, eu acho que houve uma concorrência de Ministério Público, de setores. É bom nunca generalizar. Tenho muito respeito pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, mas setores estavam disputando aí. Tem gente que disputa a promoção, quer fazer ação espetaculosa. Você trazer um dos principais jornalistas da Globo para 5 horas da manhã estar aqui filmando, isso não existe como ação de polícia, nem da justiça, muito menos da justiça. Isso é uma injustiça. E, graças a Deus, o próprio Ministério Público, em muitos casos o próprio Ministério Público é que pediu que se inocente, e decisão da Justiça Federal. Sabe? Não é só o Dr. Jair Facundo, que é um juiz que é discreto, mas tem coragem, seja para punir, seja para absolver. Porque juiz, para mim, o ministro Teori tinha essa coragem. Ele tinha coragem de criticar juízes que tomavam decisão arbitrária e tinha coragem de mandar prender e de absolver. O senhor chegou a dizer que o Wolvenar era uma das pessoas mais honestas que o senhor já conheceu. Eu trabalhei. O senhor ficou decepcionado, não foi? Olha, o Wolvenar não merecia aquilo. Ele foi um dos primeiros inocentados. Agora, o que eu fico mais lamentando mesmo, é assim, hoje, por conta das redes sociais, que é um instrumento importante, a gente poder se comunicar mais e tal, mas é também uma arma. As pessoas formarem um juízo, já destruir. Saiu uma notícia sobre alguém, aquele alguém já vira um bandido, da noite para o dia. É verdade. Sabe? Destrói-se a vida primeiro, para depois ter uma acusação, para depois ter um julgamento de condenação ou não. Se eu pudesse, eu dizer assim, parem com isso. Mas a honra ninguém repõe, né? Nós somos seres humanos. Tudo bem noticiar. Ninguém tem que noticiar. Mas não vamos formar juízo de alguém que sequer foi denunciado ainda, muito menos julgado. É muito perigoso. Porque acontece com um vizinho, com uma pessoa estranha, a gente acha bom, depois está acontecendo com alguém da família, está acontecendo com a gente. O caso do Wolvenar foi terrível. Eu fui lá. Digo, mas o Wolvenar não faz isso. Aliás, eu quero convidar o Wolvenar para vir aqui. Ele que foi muito criticado, exaustivamente criticado. Wolvenar, o espaço está aqui para você colocar a sua versão, para você dizer a sua verdade, para provar a sua inocência, quando quiser. Eu sempre uso uma frase assim que está na Bíblia também, né? É melhor sofrer uma injustiça do que praticar uma. Praticar uma injustiça não tem reparo. Né? E a justiça não pode fazer isso com ninguém, sabe? Senão a gente vai acreditar em quem mais. Então, para mim, eu tenho muita preocupação quando eu vejo espetáculo, seja de gente da Polícia Federal, seja de Ministério Público, seja do Judiciário. Eu acho que a gente tem que... O próprio Mensalão, gente. O Mensalão prendeu um monte de gente, mas não houve condução coercitiva, não houve invasão de casa de ninguém. Foram lá, fizeram um processo, denunciaram, mesmo atingindo o PT. Eu tenho que reconhecer que posso até discordar do resultado, mas eu tenho que reconhecer que foi dentro. Eu acho que isso é para todo mundo. Não vamos fazer coisas que virem espetáculo, para a gente ficar aplaudindo depois. Quem fez, tudo que é país que fez essa opção se deu muito mal. Então eu espero que o Brasil possa virar essa página da crise política, porque também não vamos virar a crise econômica se a gente não resolver a parte política, sabe? O desemprego hoje na juventude, o que é que as pessoas querem? Os pais estão querendo o quê? Uma oportunidade para os filhos trabalhar. Eu tenho 2 filhas, tenho uma netinha, todo mundo quer
prosperar na vida, quer ter, e o Brasil indo por buraco, igual está indo, em vez da gente ter consertado o Brasil, as falhas que tinha no nosso governo, Dilma e Lula, não, estão quebrando o Brasil todo, para depois ver como é que fica. Como é que fica? Vai ficar muito mal para todo mundo. Agora, senador, para a gente fechar o papo, já estamos com o nosso tempo bem estourado bastante, mas o assunto é muito bom. Uma frase para definir o Brasil atual. Olha, o Brasil, para trás, atualmente e para o futuro, eu acho que o Brasil é a esperança do mundo. É a esperança do mundo. Então, se a gente não consertar esse nosso... O mundo inteiro tinha inveja do jeito do brasileiro ser. Hoje nós estamos reclamando do jeito que a gente vive. Nós temos que superar isso. Eu tenho que ter fé. Senão eu não estaria mais na política, não estaria mais de bem com a vida. Eu sou super de bem com a vida, vou seguir trabalhando para que a gente possa materializar esse sonho de ter no Brasil um país fantástico para a gente viver. Porque ele é bonito por natureza, Deus deu um dos lugares mais lindos para a gente viver, mas eu acho que nós não nos encontramos ainda como sociedade. A gente está intolerante uns com os outros, a gente não respeita as minorias, a gente está ficando um país careta, um país que não é mais feliz. E eu acho que o Brasil, da esperança do mundo, é quando nós brasileiros voltarmos a ser felizes, ou nos encontrarmos com a felicidade. Muito obrigado, senador. Levo o meu abraço aos seus pais, o seu Wilde e a dona Obrigado. Silvia. E Obrigado. diga que eu desejo melhoras para o seu pai. Ele já recuperou mais, né? Já está bem, né? Graças a Deus. E obrigado por ter vindo aqui no primeiro programa da temporada de 2017. Eu que agradeço a oportunidade, um feliz 2017 para todos, sucesso para você, que o Brasil, o Acre e Rio Branco melhore para todos nós.